Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Coronel Tadeu aventou os motivos pelos quais, de acordo com o seu entendimento, parcela majoritária do Senado Federal está coibida no que concerne a possíveis reações institucionais a arbitrariedades e desmandos do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ele argumentou que 7 dos 11 ministros do STF deveriam se declarar impedidos de julgar ações relacionadas a Lula, uma vez que o ex-presidente assume o papel de padrinho político ao indicar ministros. O parlamentar asseverou: o Brasil sofre uma derrota daquelas. Como disse Caio Coppola, Lula não está livre, está livrado. A segunda turma do STF acabou julgando que Sérgio Moro é suspeito, fazendo com que todos os processos sejam praticamente nulos, precisando começar novamente. Ou seja, não valem absolutamente nada. Na semana anterior, o ministro Edson Fachin já deu aquela marretada na Operação Lava Jato, dizendo que os processos deveriam começar do zero. Nesta toada, ele aquilatou: isso é uma perversidade, é uma afronta, é um tapa na cara da população. Não só de Edson Fachin, mas da segunda turma. Carmen Lúcia mudou o voto. Quem se lembra que em 2018 ela foi atacada por petistas, uma cena triste, pintaram, picharam, fizeram uma baderna na casa dela. Hoje os militantes petistas devem estar soltando fogos. É impressionante o que está acontecendo em nosso país. Ademais, o congressista explanou: por que o STF faz isso? Simples, porque eles foram, dos 11 ministros, 7 foram nomeados por partidos de esquerda pelo PT. Deveriam se declarar impedidos de julgar qualquer coisa que se ligasse ao PT ou a Lula. Infelizmente, eles vão lá e votam contra o povo. Deveriam ser declarados impedidos, não podem votar a favor de seu padrinho político, quem indicou. O coronel explicitou, ademais, a razão de as instituições não estarem cumprindo seus papéis. Por que não se abre uma CPI em cima de um ministro do STF? Porque quem abre é o presidente do Senado, provocado pelos senadores. Se tem 51 senadores denunciados, como você quer que um denunciado abra processo contra quem vai julgá-lo? O STF julga os senadores e os senadores julgam ministros do STF. Outro sim, Tadeu explicou concretamente qual é a relação do presidente Jair Bolsonaro com a Câmara dos Deputados. Vou abrir o jogo. O presidente Jair Bolsonaro tem hoje no máximo 80 deputados aproximadamente, que seguem à risca seus valores que adquiriram com seus pais na escola, que pensam no povo brasileiro. A outra parte é do contra, são 140 da esquerda, 100% contra o presidente Jair Bolsonaro. E os outros 300, o centrão, o centro, eles são maioria. Eles governam para eles, não são confiáveis. Se algo for bom para a nação, mas prejudicial a eles, eles votam contra. No ano que vem, é preciso votar em pessoas fidelizadas aos ideais de direita, afinadas com o presidente Bolsonaro. Assista. Falando aqui para o Facebook, falando também ao vivo para o YouTube sobre os acontecimentos de hoje. É muito importante a gente deixar bem claro tudo o que está acontecendo, vocês que nos acompanham. Já vou dando boa noite aqui para Jane Anex, para o Robson Cruz, para Starts B, Márcia Silvério. Bom, gente, já tem bastante gente entrando aí. César Bini, um abraço, César. Espero que você esteja bem aí na Baixada. O Daniel, a Simone. Bom, tem várias pessoas entrando aqui na live. Ismael Soares, obrigado, gente, para todos vocês. E hoje realmente a bomba caiu. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu dar um recado para vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Eu vou pedir para todos vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essa live. Não vou ser longo nessa live, vou ser muito rápido, né? E para você que está no YouTube, que está nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal Coronel Tadeu Oficial e ative o sininho para receber as notificações. Cada vez que eu faço uma live, você vai receber uma notificação do YouTube e eu estarei lá e você pode acompanhar e compartilhar essa live também pelo YouTube, ok, gente? Obrigado a todos vocês. Vamos falar rapidamente do que aconteceu hoje no STF. O STF hoje, a segunda Câmara, estava julgando um pedido dos advogados do Lula sobre a suspeição do ministro Sérgio Moro. Isso, gente. Suspeição do ex-juiz
Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba. O ex-juiz Sérgio Moro, todos vocês sabem, conduziu 95% da Operação Lava Jato, sentenciou mais de 278 vezes várias pessoas, recuperou quase 5 bilhões de reais de dinheiros que foram roubados aqui do país e foram levados para fora, né, através de contas em paraísos fiscais, e desmantelou o maior escândalo de corrupção do Partido dos Trabalhadores, e vamos deixar bem claro, do Partido dos Trabalhadores, aliciado com outros tantos partidos, e hoje, infelizmente, o Brasil sofre uma derrota daquelas. O STF, aliás, nem foi todo o STF, a segunda Câmara, né, julgou que o juiz Sérgio Moro foi parcial nas decisões dele, em especial nos processos do Triplex, do Guarujá, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do sítio de Atibaia, que também pertencia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós tiramos de conclusão desse vídeo? Primeira coisa que é importante frisar: Lula está livre ou Lula está livrado ou liberado? Como disse o Caio Coppola, um excelente comentarista, Lula não está livre, Lula está livrado, e tomara que seja temporariamente. Aí nós vamos torcer para que o processo ande com rapidez. Por quê? Porque quando a pessoa está livre, ela não depende de ninguém. A Constituição lhe dá o direito de estar livre, de circular livremente. É o direito de ir e vir, previsto no artigo 5º da Constituição, dos direitos individuais de cada pessoa. Quando você está livrado, você está liberado, você está dependendo da decisão de alguém. E é exatamente isso o que aconteceu. No momento em que essa turma, a segunda Câmara do STF, acabou julgando que o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito em todas as sentenças que proferiu à frente da 13ª Vara Federal, fez com que todos os processos praticamente fossem nulos, e eles precisam começar novamente, ou seja, não vale absolutamente nada. Mas na semana anterior, o ministro Edson Fachin já também sentenciou a Lava Jato, né? Já deu aquela marretada na Operação Lava Jato, né? E disse que os processos deveriam começar do zero, mas só em Brasília, na 10ª ou 12ª Vara Federal de Brasília. Isso faz com que todo aquele trabalho que foi feito comece do zero. Eu diria que isso é uma perversidade, isso é uma afronta, é um tapa na cara da população, não só do ministro Edson Fachin, como da segunda Câmara. E engraçado, né, a segunda Câmara, né, ministra Carmen Lúcia foi a que desempatou o jogo. Ela parece que voltou, eu não acompanhei direito, mas parece que ela tinha sentenciado de um jeito e retornou o voto de outra forma, dando 3-2 e decretando a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro nos processos. Quem se lembra que em 2018 a Carmen Lúcia foi atacada por petistas, a casa dela em Belo Horizonte, parece um apartamento, em 2018, uma cena triste, que pintaram, picharam, fizeram a maior baderna na casa dela, e agora eu acredito que os petistas devem estar agradecendo e soltando fogos para Carmen Lúcia. Só pode ser isso. Os militantes do PT, que são militantes de verdade, devem estar muito agradecidos a essa decisão da Carmen Lúcia. É impressionante o que está acontecendo no nosso país. Gente, eu vou dar uma receita para todos vocês que estão nos assistindo. Uma receita muito rápida, uma receita muito simples para todos vocês que nos elegem como deputados, para todos vocês que nos colocam lá na Câmara. Gente, vocês colocaram muitas pessoas erradas, e eu vou abrir o jogo aqui tranquilamente. O presidente Bolsonaro hoje tem no máximo 80 deputados fiéis a ele, 80 no máximo. Aí sim nós poderemos considerar que essa base é formada por deputados fiéis, por deputados que realmente acompanham a vontade do presidente em arrumar esse país. 80 deputados aproximadamente que seguem às riscas os seus valores que adquiriram na infância com seus pais, que adquiriram nas escolas com seus professores e que pensam de verdade no povo brasileiro. Uma outra parte é uma parte do contra. Eles são contra porque são contra. É o pessoal de esquerda que quer o comunismo implantado no nosso país. São 140, aproximadamente
os partidos de esquerda são 100% contra o presidente Bolsonaro, 140 deputados. E aí vem aquela história do centrão, né? 80 para um lado, 140 do outro, nós temos aí 220. E aí o que se faz com os outros 500, com os outros 300 deputados? É o chamado centro. O que faz o centro? O centro governa para eles mesmos. Eles são convenientes com as pautas deles. E esses sim são maioria. Esses é que determinam exatamente o que vai ser feito. E vou te dizer uma coisa, não são confiáveis 100% do tempo. Não são confiáveis. Se algo for prejudicial a eles, eles votam contra. Pode ser bom para a nação, mas se for contra eles, eles votam contra. Não tem dó. É assim que funciona a casa. Então você precisa, primeira receita rápida, o ano que vem tem eleição de novo. É preciso votar em pessoas fidelizadas com esses ideais conservadores de direita, que estão afinadas com o nosso presidente Bolsonaro. É muito importante isso. Nós precisamos ter mais deputados afinados. Agora eu vou dar uma receita para todo mundo que me escreve. Por que é que o Supremo Tribunal faz isso? Simples. Porque eles foram nomeados, dos 11 ministros que estão lá, 7 foram nomeados por partidos de esquerda. Foram nomeados pelo PT. São 7 que foram nomeados, que deveriam se declarar impedido de julgar qualquer coisa que ele se ligasse ao PT ou a ex-presidente Lula. Mas não. Infelizmente eles vão lá, votam e votam contra o povo. Assim é o meu entendimento. Assim é o meu entendimento, né? Para mim eles deveriam ser declarados, né, absolutamente impedidos de votar. Não pode votar a favor do seu padrinho político, porque o padrinho político é quem indicou. Agora, quem afiançou isso? O Senado Federal. Gente, hoje no Senado Federal nós temos aproximadamente 50 senadores que são denunciados nessas operações Lava Jato. E vou te dar uma outra receita. Por que é que não se abre uma CPI em cima de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Sabe por quê, gente? É muito simples. Vocês precisam entender isso. Porque quem abre uma CPI é o presidente do Senado, provocado pelos senadores. Se os senadores que estão atualmente em mandato são 51 aproximadamente denunciados, como é que você quer que o denunciado abra um processo contra aquele que vai julgá-lo? Porque quem julga senador é o Supremo. Eu vou desenhar para vocês e vou explicar direitinho. O Supremo julga os senadores julgam o Supremo. Então, está tudo no mesmo balaio. É isso que não funciona no nosso país, gente. É isso que não funciona. O que vocês precisam fazer? Receita simples e rápida. No ano que vem nós temos uma eleição para 27 novos senadores. 27 novos senadores. Se nós colocarmos esses 27 novos senadores junto com aqueles senadores que estão atualmente em mandato, nós poderemos fazer o próximo presidente do Congresso, o próximo presidente do Senado Federal. E esse sim possivelmente terá a coragem de abrir um processo contra o ministro do Supremo. Porque hoje fica difícil você abrir um processo para apurar determinados fatos, né, que estão ligados ao ministro do Supremo, porque nós não temos voto suficiente dentro do Senado. Então a eleição mais importante o ano que vem não é a da Câmara dos Deputados. A eleição de todas as eleições são importantes. O ano que vem a eleição para presidente é importante, para governador é importante, para deputado estadual é importante, para deputado federal é muito importante, mas eu reputo que a eleição mais importante o ano que vem é a eleição de senador. Nós vamos trocar 27 senadores e colocar 27 novos. Quem nós vamos colocar lá? O recado está dado. Escolha um senador que seja próximo do presidente que você vai votar. Que seja próximo. Se você for votar no presidente Bolsonaro, como eu vou o ano que vem, que ele vai ser candidato à reeleição, e nós vamos, se Deus quiser, colocar ele até 2026, então vamos lá. Fé. Vamos eleger 27 senadores novos, 27 senadores compromissados com a nação brasileira, 27 senadores conservadores. Em cada um de vocês está a esperança de nós termos um pouquinho de lisura em tudo isso que está acontecendo, um pouquinho de transparência, honestidade.
Em cada um de vocês são 100 milhões de eleitores. Na verdade são 140, mas nós sabemos que 20% não quer votar. Eles querem ficar em casa quando deveriam estar participando do processo político e não reclamando só depois que acontece a eleição. São 140 milhões de eleitores, mas infelizmente na última eleição apenas 100 milhões foram para as urnas. É preciso que todos vão para as urnas, que vocês votem, participem. Participem realmente do processo político, não terceirizem essa sua decisão. O voto é seu. No momento em que você deixa de votar, você está transferindo essa responsabilidade para aquele que for eleito. E sabe Deus o que ele vai decidir por você. É isso que não pode. Estou falando bem francamente com todos vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas o que é que está acontecendo no nosso país. É difícil para nós, que somos minoria, dentro de um colégio de 513 deputados, querer fazer a diferença. A gente luta com todas as nossas armas, fazemos projeto de lei e muitas vezes não são nem sequer apreciados. Fazemos emendas que muitas vezes não são acatadas. Fazemos destaques que sequer são apreciados também em plenário. Fazemos emendas de plenário. Nós fazemos de tudo o que é possível dentro do regimento da Câmara dos Deputados. Mas nós somos poucos ainda, gente. Nós somos poucos. O jogo político lá dentro é extremamente complicado e a gente precisa estar balizado pelas regras do Congresso e da Câmara Federal e também do Senado. Portanto, eu digo, não é fácil. Nós precisamos engrossar esse contingente que gosta de falar com vocês assim abertamente como eu estou fazendo. Beleza? Lamentavelmente, nosso presidente fez um pronunciamento hoje, para encerrar a nossa live de hoje. Fez um pronunciamento de hoje, muito bom. Mostrou que nós estamos com 562 milhões de doses de vacinas. É só ter um pouco de calma para essas vacinas serem produzidas. A semana que vem nós já estaremos produzindo 6 milhões de vacinas por semana no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Nós estaremos importando muitas vacinas a partir da próxima semana. O mês de abril nós vamos ter praticamente o triplo de vacinas que nós tivemos em março. Somos o 5º país que mais vacina no mundo. 5º país que mais vacina. Então é importante ter um pouco de calma e ter juízo. Não deixar as pessoas fazerem tantas aglomerações. Hoje parece que foram mais de 3 mil óbitos. É muita gente. É muita gente. Só eu perdi 3 companheiros. 3 companheiros. Não é fácil. Então, portanto, seja você responsável com o que está acontecendo, se preserve. Tome por precaução todas as regras de segurança, seja lá qual for, tá? E vamos acreditar que logo nós vamos sair disso.